A seguir, você irá acompanhar a minha conversa com o pastor Hilde Gabriel, líder da igreja Casa Forte em Erechim. Casado, pai do Nicolas e do Noah, o Hilde é conhecido pelo seu inconformismo com a religiosidade, paixão por Jesus e uma visão prática da fé no dia a dia. Nesse episódio, nós exploramos o significado de uma igreja que nasce do propósito, a importância de buscar a identidade além dos rótulos e como que princípios bíblicos podem inspirar não apenas a vida espiritual, mas também a gestão, o trabalho e o empreendedorismo. Nós falamos sobre propósito, autenticidade, esperança e os desafios de viver uma fé genuína num mundo de tantas opiniões. Agora, meus amigos e minhas amigas, com vocês, o pastor Hilde Gabriel. Na tua breve apresentação aqui, já inconformado com a religiosidade. O que isso quer dizer, Hilde? Entendi. Cara, o que acontece? Quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos perceber que Deus ele se revela na sua multiforme sabedoria. Então Deus ele age com cada indivíduo, com cada pessoa, de uma forma específica. O nosso Deus ele é tão bom, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, que ele não nos fez em série. Então, as tuas experiências, elas são suas. E você, de maneira alguma, você pode dizer que a outra pessoa tem que viver a mesma experiência que você viveu, até porque você teve uma criação diferente, você teve pais diferentes, você teve até traumas diferentes. Então, não tem como nós criarmos um padrão moral e um padrão de cristianismo aonde que nós tentamos colocar dentro de outra pessoa aquilo que ela não nasceu para ser. Então, o que é o inconformado com a religiosidade? Nós precisamos entender que quando Jesus veio, ele não veio para implantar uma religião. Tá? Quando Jesus veio, ele veio para implantar uma cultura. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, a primeira palavra de Jesus foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, o que acontece? Quando Jesus vem para implantar uma cultura, ele não vem para implantar algo que está interligado à religiosidade do povo que havia naquele tempo. Por quê? Porque a religião ela está muito baseada em cima da moral. E por que eu sou inconformado com a religiosidade? Para mim te responder, hoje a gente vive no Brasil uma crise entre igrejas, onde uma igreja quer ser melhor que a outra. Sabe, aonde que uma quer ter a melhor resposta, a outra diz que tem a melhor doutrina e sejam igual a nós porque nós estamos certos. E eu não consigo acreditar nisso. Porque quando a gente vai para a palavra, a gente vai para a Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, quando Deus ele dá uma revelação a João na ilha de Patmos, a Bíblia fala que ele manda cartas a 7 igrejas. Ou seja, 7 igrejas diferentes. Deus ele não foi específico em mandar uma carta só para que todo mundo ficasse dentro do mesmo padrão, mas ele agiu com cada um de uma forma diferente. Então, quando eu falo que eu sou inconformado com a religiosidade, é porque algumas pessoas, alguns religiosos, são pessoas que elas acham que Deus só fala com elas, que Deus só age na vida delas, que Deus só flui na vida delas, e elas automaticamente descredibilizam tudo que Deus pode fazer e faz na vida do outro. Então eu creio em uma igreja livre, eu creio em um povo livre, um povo que Deus ele se revela a cada um da forma que ele deseja. Que legal, interessante isso. E tu comentaste dessa crise, né? Enfim, não é bem uma crise de religiosidade, mas uma crise talvez de identidade, né? E recentemente até saiu aqui em Erechim uma matéria que Erechim tem mais de 150 igrejas. Será que isso é uma expressão disso que tu está falando, dessa crise de identidade? Exatamente. É que, na verdade, o que acontece, Douglas? A Bíblia fala que Jesus, quando ele pede para nós aprendermos sobre ele fala sobre aprender sobre ele, que ele é manso e humilde. Geralmente uma crise de identidade de igreja se dá por causa de ego, entendeu? Onde algumas pessoas dizem assim, não, eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que ciclano. E eu vou ser bem honesto, cara, eu até falo para o pessoal da casa mesmo, nós não somos melhor que ninguém. Sabe, a Assembleia ela tem uma visão, a Quadrangular tem outra, cada igreja tem uma visão. E Deus ele age.
em cada um desses lugares. Só que esse ego faz com que as pessoas pensem o quê? Por que surge tanta igreja? Vou te falar uma coisa. Nem toda igreja nasceu. Muitas abriram. E toda igreja que abre, fecha. E toda igreja que nasce, ela sobrevive em Cristo Jesus. Por quê? Porque algumas pessoas são inconformadas com algumas realidades e dizem assim, vou abrir uma igreja porque eu sou bom bastante. Tu sabe que a Casa Forte, ela nasceu, na verdade, e nós não pensávamos em ser igreja. De verdade, nós não pensávamos em ser igreja. Inclusive, quem anda comigo sabe, eu disse assim, eu não quero saber de crente, sabe? Eu não quero saber de crente, eu quero ficar de boa. Só que acabou que o quê? 5 pessoas, eu e minha esposa, mais 5 pessoas, sentamos numa sala e começamos a conversar sobre a palavra, sobre a Bíblia e tal, sabe? Sem uma intenção de, nós vamos ser uma igreja, nós vamos começar algo. E naquilo, o que aconteceu? Vamos fazer isso toda semana? A pessoa falou... Eu falei, mas você está ficando louco, porque eu estava pensando o quê? Eu estava pensando em empreender, eu tinha uma escola na época, estava pensando em empreender. Vamos fazer? Vamos. Só que daí na outra semana já tinha 13 pessoas. Esse número é meio esquisito, mas tudo bem. Mas tinha. Na outra semana tinha 21 pessoas já. Sabe? Porque um ia convidando o outro, e o papo estava bom, a gente chamava de célula e tal. O que aconteceu? Nós começamos a fluir nisso e chegou o tempo que a gente disse vamos começar a fazer isso no domingo? Começou no domingo. Aí, irmão, começou um culto. Então a igreja nasceu, a Casa Forte nasceu de uma forma assim, muito espontânea. Não foi nada forçado, não pulamos etapa de nada e tal. E graças a Deus estamos aí. Mas por que tem tanta igreja? Cara... As pessoas, às vezes, elas confundem as coisas. Sabe, nem todo mundo, infelizmente, nem todo mundo teve, de fato, um chamado e um propósito de Deus para nascer. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, a diferença entre abrir e nascer é mais ou menos isso. É ter esse propósito, ter esse chamado. Tu matou a charada. É o propósito. É o que está, de fato, no coração. Sabe, sabia que muitas igrejas hoje nascem só porque a ferida no coração de quem nasce não, né? Abre. Porque a ferida no coração de quem abriu é para tentar ser uma resposta a um trauma que teve com outro pastor, outra pessoa. Ou seja, tem muita igreja que cresce não, né? Que abre por vingança. Não, porque eu vou abrir, porque aqui eu fui frustrado, porque aqui eu não tive oportunidade, porque aqui está tudo errado. Uma coisa que eu vou te falar, Douglas... Todo mundo tem a forma perfeita. Hoje nós estamos vivendo uma crise, não só nas igrejas, mas no mundo. Eu não sei se tu já viu aquela, eu acho que é síndrome de Dunning-Kruger, que é a pessoa que sabe tudo. Ela consegue debater de todos os assuntos e ela é especialista. Ela não tem consciência do quanto ela não sabe. Exatamente isso. Mas ela tenta debater de todos os assuntos como se ela fosse especialista, entendeu? E o que acontece? Muitas igrejas surgem por causa disso. Porque a pessoa diz assim, não, porque eu sou bom, porque eu sei, porque tem que fazer assim. Cara, dentro da Casa Forte mesmo, acontece muito de pessoas chegar e dizer assim, não, isso está errado, isso está errado. Cara, de verdade, tem um monte de coisa errada. Na Casa Forte, em todas as outras igrejas. Mas eu creio que na multiforme sabedoria, graça e amor de Deus, ele age em todas. Sabe? E Deus espera de nós, sabe, essa humildade. Para quê? Para reconhecer que nós não somos tão bons assim. Uma coisa que eu falo, Douglas, quanto mais você conhece a Jesus, mais você percebe que você é pó. Quanto mais você se expõe, sabe, à santidade, à beleza de Cristo, mais você percebe que você não sabe nada. Sabe, essa é a humildade que nós precisamos ter. Sabe, eu não posso questionar o porquê que fulano faz isso. Tem coisa que eu vejo em outros ministérios, eu digo, naquilo que eu acredito e na luz que brilhou para mim, eu não faria. Eu até acredito que cada um anda na luz que tem, né? Na revelação que Deus o dá. Mas eu não faria. Entendeu? Mas tem de monte. Então, para a gente voltar naquilo que tu me perguntou, eu acho que muitas igrejas, elas abrem assim, por quê? Porque é trauma. Porque eu vou te falar uma outra coisa. Na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia vai falar em um dos episódios mais lindos da Bíblia, que é o batismo do Espírito Santo. Quando Jesus fala em João capítulo 14, eu vou, mas vos deixarei o Consolador. E aí em Atos capítulo 1 ele diz assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. O povo fica ali em oração, fica buscando.
E no capítulo 2, a Bíblia fala que esse Espírito Santo vem e batiza esse povo. No final, ali ele dá uma prévia da igreja. A prévia da igreja primitiva e eles tinham tudo em comum, e o Senhor acrescentava aqueles que iam de ser salvos. Ou seja, eu tenho uma lógica comigo, que igreja precisa crescer. Sim. E precisa crescer não com forçação de barra, precisa crescer por quê? Porque o próprio Deus envia aqueles que hão de ser salvos. Entendeu? E o que a gente percebe muito? Nós percebemos uma realidade onde que muitas igrejas, elas só sobrevivem, elas não crescem, elas não avançam. Sabe? As pessoas, elas estão ali mais preocupadas em falar da vida dos outros, em questionar as outras igrejas, do que necessariamente elas cuidarem das suas próprias vidas, pregarem o evangelho de Jesus e, de fato, avançarem, sabe? E crescerem. Nós apanhamos pra caramba, né? É porque a igreja é de parede preta, porque a igreja é de luzes. Cara, teve um cara que ele foi fazer um serviço dentro da nossa igreja, e ele teve a coragem de falar que a igreja era uma boate. Olha, preciso te confessar que quando a minha mãe foi a convite da Giovana, ela também teve essa impressão. Mas não a boate naquele sentido, né, mais pecaminoso, por assim dizer, mas no sentido, né, de ser Mas aproveitando essa... Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, eu agora, não que eu seja o entrevistador, claro. Mas aonde que as pessoas tiram o conceito de que a igreja tem que ser assim... Sim. Ou a igreja tem que ser assado. Por quê? Porque cada um cria o seu conceito, né? Por exemplo, se você... Eu vou dizer tá? Claro. Eu que vim do catolicismo e tal, eu entendia na minha verdade que igreja deveria ser daquele jeito lá. Sim, Aí o que acontece? Toda verdade que está fora da minha verdade, eu acho que é uma mentira. Claro. Sim. A pessoa foge daquele padrão que a gente está acostumado, né? Perfeito. E aí, aproveitando então a tua deixa, né? Já que tu levantou essa questão da parede preta, né? Fala o que é a igreja de parede preta e por que tem essa diferença, da onde que surgiu, enfim. Cara, a parede preta é só uma cor. Na verdade, nem é preta, é grafite, né? É só uma cor por quê? Cara, isso aqui vai longe, eu acho. Tá bom. Mas vou tentar resumir. Nós precisamos entender uma coisa. Quando a Bíblia fala em Apocalipse que João ali, através de Deus, manda uma carta às 7 igrejas, é porque Deus se revela a cada um de uma forma. Eu já te falei isso no início. Claro. Ok. E nós precisamos ter um discernimento e uma percepção que quando Deus nos entrega algo, nós precisamos aprender a nos comunicar com aqueles que precisam receber a palavra. Concorda comigo? Sim. Porque não adianta Deus te entregar algo maravilhoso e você não conseguir se comunicar com aquele que deveria ser teu público. Então, na realidade dos dias de hoje, nós precisamos entender que existem vários níveis de comunicação. E um dos principais é o quê? Todo mundo tem um celular hoje, cara. Entendeu? Sim. Então, o que acontece? A ideia original é você levar a Cristo para a tela, onde que a pessoa está vendo ali. Não que Cristo vai ficar preso na tela, né? Porque tem gente que é tão religiosa, capaz de ouvir o que eu falei. Estão querendo botar Jesus num celular. Não é isso, pô. Mas, tipo assim, nós comunicarmos a Cristo através do celular, através das redes sociais. Claro. E quando a gente fala de comunicar a Cristo através das redes sociais, nós precisamos ter uma intenção com isso. Então, quando você vai numa igreja de parede preta, você vai entender por que ela é de parede escura. Porque quando você está num ambiente de parede escura, ele te dá profundidade, tanto em câmera, quando você vai tirar uma foto, se você entrar lá no Casa Forte Erechim, você vai ver as fotos, vai parecer que o ambiente não tem um fundo específico. Entendeu? Então, isso dá uma textura melhor para as fotos, as luzes dão uma ambiência melhor, entendeu? Então, na verdade, não é que a gente quer fazer um negócio assim para ser, nossa, parede preta, porque tem gente que parede preta é do diabo. Então tudo as pessoas são esquisitas, cara. Na verdade, o povo é esquisito. Porque preto é do diabo. Então, não dá para usar mais nada de preto porque é do diabo, né? Mas, enfim, o povo é esquisito, cara. Na verdade, não, eu ia entrar no assunto, mas vamos pular. Tá. E aí o que acontece? Quando a gente vai para um ambiente igual a casa, tem luzes e tal, isso cria também ambiência. Por exemplo, se você entrar num lugar todo branco, tudo claro assim, qualquer movimento que alguém tiver
tira a atenção de todo mundo. Sim. Em um lugar mais escuro, por que o teatro é escuro? Sim, sim. É por causa da atenção. Pra focar onde precisa, aonde precisa ser focado. E ninguém diz que o teatro é do diabo porque ele é escuro. Sim. É verdade, não é? Quando tu vai assistir um filme no cinema, como é que funciona no cinema? Apaga todas as luzes e fica a tela. Por quê? Sim. Porque o teu foco esteja onde que intencionalmente está o foco. Então, basicamente, é isso. Legal. Interessante, né, que tu comentaste que veio do catolicismo, né, e recentemente, né, teve o falecimento do Papa Francisco, né, conclave, a eleição do Papa Leão XIV, enfim. E nas redes sociais eu vi alguns comentários assim da questão da própria estética da Igreja Católica, né? E aí uma pessoa falou: eu como protestante eu reconheço que realmente os caras mandam muito bem na questão estética. Então assim, a beleza e a estética, às vezes as pessoas talvez tenham algum preconceito assim, então eu estou focando na estética, mas a estética ela é importante, né? Não, na verdade não é questão disso, é questão de identidade. Certo. A Igreja Católica tem uma identidade que ela foca naquela estética, entendeu? E a Igreja Protestante tem uma outra identidade. E esse que é a multiforme sabedoria de Deus, de respeitarmos uns aos outros. Legal. Entendeu? Você nunca vai me ouvir em cima do altar falando mal da Igreja Católica. Claro. Entendeu? Eu prego a palavra ali, aquilo que eu acredito e tal. Algumas coisas que se acredita, eu particularmente não acredito, porque biblicamente eu não acredito, mas eu respeito. Claro. Inclusive, tenho todos os meus parentes que são, a maioria que são católicos e tal, eles me respeitam hoje. No início respeitavam muito, mas hoje respeitam, graças a Deus, entendeu? Mas é questão de identidade. Assim como, e nem é só questão de casa forte ou católica. Se nós formos, por exemplo, numa igreja que é super... cara, não tem como, não tem questionamento. Uma Assembleia de Deus. Cara, são mais de 100 anos no Brasil. Sim. A estética é totalmente diferente. Claro. Entendeu? Sim. E nós respeitamos a cada um deles. Legal. Tu comentaste também que tu não estava nem pensando em se envolver com a questão de igreja, que tu empreendia. E me chama bastante atenção que na Casa Forte tem uma rede de empreendedores. Isso é um pouco dessa expressão desse empreendedorismo teu ali guiando? Como é que surgiu essa... É que, vamos lá, uma outra indignação que eu tenho muito grande é o cristão que ele não gera frutos. Tá? Porque por muito tempo eu vi cristãos achando que tudo ia cair do céu. Não, porque eu sou omisso naquilo que eu tenho que fazer, eu faço de qualquer jeito. Cara, eu fui uma pessoa que por muito tempo eu dizia assim, basta orar, basta jejuar, basta ler a palavra e as coisas vão acontecer, porque Deus me ama e as coisas vão acontecer. Cara, isso é ilusão. A Bíblia inteira ela fala de princípios, sabe, que precisam ser utilizados para você crescer. Então, eu acredito que um cristão ele precisa gerar frutos. Então, quando nós temos uma rede de empreendedores, é porque as pessoas demonizam muito dinheiro, meu amigo. As pessoas demonizam dinheiro, só que a Bíblia ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não que o dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu? A gente precisa entender uma coisa, dinheiro no bolso é bênção, dinheiro no coração é maldição. Tu me entende? Então as pessoas elas confundem muitas coisas. Então quando tu vê um cristão que ele quer ser politicamente correto, cara, por que a igreja mais apanha por causa de dinheiro? Porque é um monte de gente que não tem, entendeu? Julgando aqueles que desejam crescer, desejam avançar. Isso nunca deve ser o nosso foco principal, de maneira alguma. Agora, eu tenho a ideia, por isso que a gente tem rede de empreendedores, que um cristão ele precisa ser bênção naquilo que Deus colocou na mão dele. Simples assim. Entendeu? Por quê? Porque o que mais tem é cristão mau testemunho hoje. Entendeu? É o cara que vai para dentro da empresa dele, diz com todas as... Ele até ora em línguas, entendeu? Ele é o cara assim, mas ele está dentro da empresa dele dando mau testemunho. É o cara que falta, um cara que não trabalha direito, bota um atestado atrás do outro, entendeu? Então, o que a gente desenvolve na rede de empreendedores é para o cara de fato ser bom. Certo. Porque Deus ele quer nos fazer nós vivermos a nossa melhor versão dentro do propósito dele. Certo. Até porque na própria palavra tem muitos princípios que podem ser aplicados para o empreendedor. Tu consegue compartilhar aqui com a nossa audiência? Cara, tu quer ver uma doideira? Tu quer ver uma doideira? Isso aqui é louco. A Bíblia fala mais de 2.300 vezes de dinheiro e de riqueza. Nossa. Sabia disso? Não. Para te ter ideia. E sabe quantas vezes fala de salvação? Diretamente 167.
Somente. Claro que se você englobar outras áreas da salvação e tal, nos devolver ao plano original, fala muito mais, fala umas 500 vezes. Mas de riqueza, de dinheiro e tal, a Bíblia ela fala mais de 2.300 vezes. Fala mais de dinheiro e de riqueza do que necessariamente de fé. Sim. Que loucura isso. Então, mas para não ficar aberto isso e tal, só que aonde que a igreja mais apanha? Nessa área. A igreja apanha assim, ó, a revelia por causa de finanças, por causa de dinheiro. Só que Deus nos instruiu vários princípios bíblicos em relação a finanças. Ah, mas então quer dizer que se você faz isso não é barganha, amigo? É princípio. Da mesma forma que Deus olha para mim e para você e diz assim: olha, honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias na terra sejam prolongados. Entenda uma coisa, Douglas, na Bíblia inteira, Deus nunca vai te falar para fazer algo sem que você tenha benefício por algo. Ou seja, para cada princípio existe uma promessa. Sim. Para cada princípio na Bíblia existe uma promessa. A Bíblia diz bem assim, um dos melhores assim que eu sou apaixonado. No livro de Isaías a Bíblia diz: se estiverem dispostos a me ouvir e a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. É o que a Bíblia fala sobre obediência. Ou seja, qual é o princípio? Obedecer. E disposição de ouvir. E qual que é a promessa? Comer os melhores frutos dessa terra. Sim. Agora, o cristão que ele não tem gerado fruto, não tem gerado resultado, para ele tirar dele a visão de que, pô, eu precisava ser uma outra pessoa hoje, ele começa a falar mal do outro que está fazendo. Começa a falar mal das igrejas. A igreja que não cresce fala da igreja que cresce. Não, porque lá eles crescem porque os imbecil, né? Misericórdia. Não, porque lá cresce porque a porta é larga. Não, irmão, não é porque a porta é larga, é porque a graça de Deus tem fluído, simples assim. Sim. O que para mim que sou um pouco leigo, o que quer dizer essa questão da porta larga, enfim? É que a Bíblia fala que a porta da salvação é estreita. E, de fato, é. Por quê? Porque nós precisamos entender que Deus ele trabalha com um caminho reto. Deus não trabalha com um monte de penduricalhos, entendeu? Por isso que Jesus, quando ele se apresenta, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, não existe vários caminhos, existe um só. E para você seguir a Cristo, meu amigo, fala muito mais de renúncia, de abrir mão das nossas vontades, do que necessariamente de conquistar o mundo, mundos e fundos. Sim, sim. Entendeu? Então, o que acontece? A porta é estreita, por quê? Porque o caminho é único. O caminho é único. Não existe, por isso que o protestante, o cristão protestante, ele não acredita em santo, ele não acredita em imagem, ele não acredita em fulano, ciclano e tal, ele acredita em Cristo. Por quê? Porque no protestantismo, e biblicamente também, não é nem só no protestantismo, se a gente for ler a Bíblia, nós vamos entender que o único caminho que nos leva ao Pai é o Cristo. Entendeu? Então, por isso que se fala muito que a porta é estreita. Ah, entendi. Eu te confesso assim, que te ouvindo, eu fiquei pensando, né, a porta é larga no sentido de aceita qualquer um, alguma coisa nesse sentido. Não, isso, nas igrejas eles pensam assim. Não, porque pode qualquer coisa. Cara, não é assim, cara. É porque quando as pessoas querem justificar a falta de resultado que elas têm, elas querem julgar o resultado dos outros e falam isso. Ah, lá tudo pode e tal. Cara, vamos para um assunto que é um pouco polêmico. Cara, na casa tem homossexuais. E nós os amamos. Legal. E eles continuam indo lá e tal. E nós cremos que o Espírito Santo vai falar com eles. Mas em um monte de igreja eles não entram. Por quê? Porque eles são julgados. Cara, eu cuido de pessoas, e eu não falo só do homossexual, eu cuido de pessoas que, cara, tiveram um passado tenebroso. Entendeu? E foram rejeitados em vários lugares. E nós vamos perceber que quando Jesus ele vem e ele fala com seus discípulos, ele diz o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os doentes que precisam de médico. Sim, sim. Você está entendendo? Sim. Então, a graça de Cristo nos alcançou a esse ponto de nós entendermos. Em Cristo, nós temos uma segunda chance. Legal. E assim, né, falando de maneira bastante abrangente, né, acredito que não há ninguém que não tenha algum grau de doença, né? Algum grau Todo mundo tem. Eu tenho um monte, inclusive. Quem não tem, né? Quem não tem que atire a primeira pedra. Mas né? aí que tá. Eu não sou corajoso igual você para dizer quem não tem que atire a primeira pedra, porque o que mais vai ter é religioso que vai te atirar, irmão.
Porque o cara que ele tem aquela síndrome de Dunning-Kruger que eu te falei, e, mano, ele vai pegar pedra e vai te moer. Sim. É o cara que está com a família dele às vezes destruída, mas ele vai lá e ele canta na igreja. Ele está com a família dele, está com trabalho, ele não dá resultado em lugar nenhum, ele não é um bom funcionário, mas ele, na cabeça dele, está muito certo. Sim. Então, hoje, infelizmente, nós temos que ter um cuidado de dizer que ele não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não vai ser apedrejado, amigo. Tem muito religioso metido aí que... Pois é, não, é realmente. E assim, né, na minha caminhada em termos de religião é um pouco mais aberta, assim, né, e tenho bastante interesse, especialmente depois que a Giovana foi para casa, comecei a estudar um pouquinho mais. Perfeito. E realmente, né, me parece contraditório que alguém que efetivamente daqui a pouco pratique uma religião mais do que eu, né, seja tão intolerante com relação às pessoas diferentes, né? Cara, eu vou te dizer bem assim, eu não usaria a palavra intolerante, mas é burrice mesmo. Porque o que acontece? Cara, tu sabe o que está acontecendo na rua lá agora? Agora, exatamente nesse momento, não. Então, amigo, nós não sabemos nem o que está acontecendo aqui na sala, porque eu não estou nem conseguindo ver muito bem o Léo ali. Entendeu? Imagina saber e ter as respostas de todas as coisas. Nós não temos. Cada um, Douglas, anda na luz que tem. Por isso que a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Cada dia que conhecemos a Cristo, sabe, cada dia que nós temos experiência com Ele, sabe, um pouquinho nós aprendemos um pouquinho mais. E aprender de Cristo, olha que doideira, isso é o contrário. Quanto mais você aprende de Cristo, mais humilde você se torna. Sim. Porque Cristo, na verdade, é essa expressão máxima do bem e do que há de melhor. Então, e de justiça, né? Exato. E aí aquela história que quanto a gente se... Né, lógico, na linguagem, né, utilizada, imagino que seja assim, aprender mais, saber mais, amar, enfim. Mas quanto mais a gente busca tentar alcançar esse ideal que talvez nunca seja alcançado, provavelmente nunca seja alcançado, mas buscar, né, estar cada vez mais próximo, isso acaba ajudando a melhorar a conduta, tanto na família, no trabalho, nos negócios. Perfeito. Quanto mais você conhece a Jesus, você percebe que você é pó, como eu iniciei no início. Sabe, quanto mais nós conhecemos a Ele, mais é exposto à nossa natureza pecaminosa. Douglas, vamos ser honestos, se nós formos olhar, a gente tem um ego, a gente tem orgulho, às vezes a gente é prepotente. Eu mesmo, tem um monte de gente que não gosta de mim, cara. Por quê? Porque eu falo demais, eu sou um pouco posicionado, então a galera, é arrogante e tal. Cara, eu sou de boa, velho, entendeu? Eu sou de boa, eu respeito as pessoas e eu não sei todas as coisas. Sim. Mas naquilo que eu sei, eu tento defender. Na luz que eu sei, eu tento defender. Agora, que eu vou ter a resposta de todas as coisas, não vou, amigo. Isso aí... É interessante, assim, isso que tu está falando, porque agora há pouco aconteceu isso, né? Eu falei assim, intolerante, e tu falou, não, é burro mesmo. Essa questão de se posicionar. Não, é porque o que acontece? Por que eu te falo? Cara, o cara, ele não... Por que eu falo assim que isso é uma questão de burrice? Porque, mano, vamos ser honestos, as pessoas... Você não tem como colocar dentro da tua caixinha as minhas experiências. Claro. Eu não tenho como colocar dentro da minha caixinha as tuas experiências e dizer que tem que ser assim, tem que ser assim. Isso é o mínimo de pensamento crítico. Sim. Sabe? Não é nem questão de eu querer ser intolerante, porque o meu é bom. Não, é só pensar um pouquinho e você vai ver, cara, talvez a pessoa não foi exposta ainda àquilo que eu conheci. Sim, sim. A gente que trabalha com essa parte de gestão, treinamentos, palestras, enfim, normalmente quando a gente fala de empatia, né, as pessoas acham que empatia é se colocar no lugar do outro, mas eu sempre falo que se eu me colocar no teu lugar, eu faria exatamente o que tu faria, porque eu seria tu, né? Eu teria tido as tuas experiências. Exatamente. Mas nessa questão do se posicionar mais, tem um trecho no Apocalipse que me chamou muito a atenção, porque eu acabo extrapolando, né, o que eu vou entendendo da Bíblia para outras áreas também, mas que fala de que Jesus vomita os mornos, né? E eu fico pensando o quanto hoje em dia nas redes sociais a gente vê muito isso, né? A pessoa que não se posiciona, a pessoa que é morna, digamos assim, não, veja bem e tal, né? Que daqui a pouco, em vez de dizer que é burro, diz que é intolerante, né? Às vezes acaba não tendo tanta relevância, né? Acaba não sendo tão percebido, tão enxergado, né? Porque acaba tendo uma postura muito branda, né? Quando, na verdade, se você se posiciona, você também se coloca
na possibilidade de ser confrontado. Exato, de apanhar. E daqui a pouco, né, sendo confrontado ou apanhando, a gente consegue estar um pouco mais perto da verdade. Perfeito. Tu sabe que quando tu me traz assim que Jesus ele vai vomitar os mornos, existe um sentido por que ele falou aquilo para a igreja de, se eu não me engano, a igreja de Laodiceia. Tá? Porque, se eu não me engano, se não for, não estou cometendo heresia, mas tem 7 igrejas, né? Eu não lembro exatamente qual é, mas eu acho que é de Laodiceia. Claro. Porque a cidade ela se localizava em um lugar muito privilegiado e passava um rio ali. E esse rio, para esse rio chegar até a cidade, ia por dutos a água. E aí, de um lado da cidade, existia água termal, que era quente. E do outro lado, existia água fria. E a água gelada, a água fria, tinha propósito. E a água quente também tinha propósito medicinal e tal. Só que a água morna não tinha propósito nenhum. Por que Jesus fala, vou vomitar os mornos? Por quê? Porque Jesus quer de fato que nós tenhamos propósito na presença dele. Entendeu? Seja quente ou seja frio. Seja quente ou seja frio. Porque quando a gente vai para a igreja, não, todo mundo tem que ser quente, quente, quente. Não. Ali a Bíblia está dizendo que Jesus usa uma parábola da cidade de Laodiceia, porque eles entendiam que quando a água misturava, ela já não fazia mais sentido a água morna. Então, Jesus está dizendo assim, ó, da mesma forma que a água morna não serve para nada, eu estou prestes a os vomitar. Entendeu? Porque a água que precisava, que tinha sentido, era água quente. Ela era medicinal, cara. A água gelada refrescava e trazia vários outros benefícios. Então, é simples assim. Então, quando Jesus fala isso, é o quê? Todo aquele que perde o propósito original, ele está prestes a vomitar. Por isso que Deus ele nos chama para um propósito. Sabe? Que é gerar frutos. Sabe? A árvore se conhece pelos frutos. E a Bíblia diz bem assim, que se uma árvore está ali e ela não dá fruto, ela vai ser cortada. Certo. Eu te ouvindo sobre o propósito, assim, eu fico pensando que até era uma pergunta que eu tinha pensado em fazer lá no começo, mas aí o papo foi... né? Rolou. E aí eu acho que agora acho que cabe bastante fazer isso. Quando Nietzsche vai lá e anuncia, né, que Deus está morto, né, as pessoas acham que isso quer dizer que então Deus não existe, isso, aquilo, aquilo outro, mas as pessoas às vezes não vão um pouquinho além no que está escrito que ele fala, e nós o matamos e não vai ter água, né, o suficiente para lavar as nossas mãos, enfim. E o que ele estava querendo comunicar naquele momento é que justamente sem um propósito, sem uma visão transcendente da vida, a gente corre o risco de cair no niilismo e perder o sentido da vida, e no niilismo então nada importa, nada... Perfeito. Né? É como se fosse feita uma lobotomia geral, né? Isso. E aí a percepção que eu tenho é que a gente de lá para cá caminhou tanto nesse caminho do não tem sentido, do não tem propósito, que talvez um pouco do porquê, né, tem 150 igrejas, ou porquê o movimento protestante está crescendo tanto ao ponto que parece que até 2030 se prevê que 30 e poucos %, né, da população brasileira vai ser protestante, talvez seja justamente por causa dessa crise de sentido. As pessoas não veem mais um propósito nas suas vidas. Mas é simples nós entendermos quando nós olharmos a grande taxa de suicídio, né? Se você olhar por que alguém se mata, porque ela perdeu o sentido da vida. E, na verdade, não só... Eu acredito assim que Cristo ele vem para devolver o sentido original. Claro que se eu fosse entrar num assunto agora, nós iríamos para a Bíblia e ia demorar. Mas quando Deus cria céus e terras e tal, Deus ele tem um propósito original para o homem, que foi se perdendo no meio do caminho. Entendeu? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia fala que Deus ele dá ao homem a terra o domínio. Só que com o passar do tempo, através do pecado, Gênesis 3, ali, a gente percebe que o homem perdeu esse propósito, perdeu essa identidade. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Morte do quê? Pecado faz separação do homem com Deus, ok? Eu vou sempre trazer a Bíblia, né, irmão? Então, o que acontece? Quando você percebe Deus soprando o sopro de vida no homem, é por quê? Porque Deus decide, através do sopro, através desse vento do Espírito, morar e habitar no homem. Quando ele peca, ele faz uma separação, ele automaticamente se afasta de Deus. E um homem separado de Deus, creio eu, é claro que existem várias pessoas que não acreditam em Deus e tem um propósito de não acreditar.
entendeu? Então é particular de cada um e se movem naquilo. Claro. Eu acredito que pior do que ter um propósito errado é não tê-lo. Entendeu? Porque enquanto alguém tem um propósito, mesmo que seja errado, ela continua se movendo. Agora, tem um livro que ele é muito... Eu não posso falar o nome do livro aqui agora, porque eu sou pastor. Mas é um verdinho, entendeu? Tá. É esquisito. Depois eu te falo. Tá. Mas que ele fala sobre esperança. Tá? A sutil arte de ligar o... Entendi. Tá? E o segundo dele fala específico sobre esperança. E ali ele fala muito sobre isso. Entendeu? É pior do que a pessoa não ter um propósito errado, todo bugado, ela não ter propósito. Por isso que a gente vê tanta gente se matando. Só que o incrível de Deus é que Ele quer devolver nós a um propósito original. Então, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós conhecemos do propósito dele para a nossa vida. E isso é maravilhoso. Quantas pessoas que, por exemplo, que a gente trata hoje, cuida hoje, que entraram na igreja querendo se matar. Sim. Sem propósito, sem esperança nenhuma. E hoje tem. É isso que eu ia complementar, né? Que é a falta do propósito e a falta de esperança também. Porque quando a pessoa não tem esperança, ela não tem esperança que aquela dor algum dia pode passar, não né? faz sentido mais nada, né? É o que eu lembro, né, que eu li sobre a lobotomia, né? Que em 1950 no Japão virou uma febre, porque eu não quero ter ansiedade, eu não quero ter depressão. Tá, beleza, vamos raspar uma parte do teu lobo frontal e tudo vai se resolver. E, de fato, por alguns anos se resolveu. Mas só que depois essas pessoas se tornaram zumbis. Sim. Sabe? Porque tem algo que as pessoas falam muito, né? Não, porque tu precisa controlar suas emoções. Se fosse fácil, amigão. Se fosse fácil, nós era tudo expert. Todo mundo, né? Se fosse fácil, não existia psicólogo. Não precisava de psicólogo, pastor. Todo mundo se resolvia. Sim. Não, que legal. Hilde, a gente está chegando pro final aqui do nosso papo. Eu gosto sempre de perguntar para os meus convidados assim, qual foi o melhor conselho que tu já ouviu? Cara, o melhor conselho que eu ouvi na minha vida é assim, e um rapaz me disse assim, cara, um rapaz não era pastor, não era nada, ele disse bem assim para mim um dia, bem quando eu estava começando a caminhar com Deus: vai ter guerra, vai ter deserto, vai ter gigante, vai ter o dia que você vai olhar e vai dizer assim, não faz mais sentido para nada, mas nem nesse dia se afaste do Senhor. Que legal, que profundo. Porque aí, para resumir, aí com o passar do tempo a gente vai aprendendo o quê? Cara, tu caminha com Cristo, caminha no Evangelho, e as pessoas, elas gostam. Entenda uma coisa, só tem falso profeta e falso pastor porque existe o falso cristão. Entenda isso. Só existe porque existe o falso cristão. Existem pessoas que elas gostam de mentira. Não, porque vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso. Irmão, vai. Tu pode até receber uma palavra profética que as coisas vão melhorar e tal, para você caminhar em fé em direção àquilo, sabe? Porque daí tu começa até a crer e se move, entendeu? Sim. Agora, irmão, vai ter guerra, vai ter desafio. Isso é pro crente, pro não crente. O sol nasceu para todos. Legal. É interessante essa expressão, né, de caminhar com o Senhor, de caminhar com Deus, porque remete até a própria passagem do Noé, né? Um dos teus filhos é Noé, né? Noé que caminhava com Deus e por isso ele, né, conseguiu fazer a arca para se proteger da Tu pensa inundação. Que loucura? Quantos anos fazendo a arca? Sabe quanto? Não. Mais de 100. Nossa. E não chovia. Isso é questão de obediência. Entendeu? Por quê? Porque hoje o crente, se ele começa a obedecer, ele não vê. Eu já não faço mais porque... Sim. Eu falo, cara, eu não iria entrar nesse assunto, mas o cara começa a ser fiel com Deus. Aí na outro mês ele passa uma crise e tal. Eu não vou mais porque Deus... para, cara. Noé ficou 100 anos construindo a arca sem ver chuva. Sim, legal. Muito bem. Pastor Hilde, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje conversando sobre essas temáticas, né? O podcast é Gestão Ilimitada, o que tem a ver gestão com isso? Falamos um pouquinho aqui sobre o quanto os princípios bíblicos aí também conseguem nos ajudar a colher frutos melhores, né? Posso só complementar, já que tu falou de gestão ilimitada e tal? Essa última quarta-feira agora eu falei especificamente sobre isso, das pessoas gerir a sua própria vida. Hoje a gente está vivendo um tempo onde que as pessoas têm terceirizado a própria vida ou para o influencer na internet ou para a rede social e tal, e não conseguem ter uma identidade. E se eu posso dar um conselho para você que está em casa, está nos assistindo agora, sabe, busque a sua identidade em Cristo e não seja uma cópia de ninguém.
sabe? Porque quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você conhece a Jesus, você percebe que ele se revela a você e você se revela a si mesmo. Maravilha, muito bom. E onde é que o pessoal consegue encontrar mais sobre a Casa Forte, sobre o teu trabalho como pastor? Nós focamos muito no Instagram, né? @CasaForteErechim e Rio de Gabriel, né? Eu não coloco lá que eu sou o pastor Rio de Gabriel no nome, né? Mas é Rio de Gabriel. Legal. Ok? E todos são convidados para conhecer a casa, né? Aos Maravilha. domingos, às 19 horas e às quarta-feiras, às 19h30. Maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Nos despedimos, então, desse episódio. Até a próxima. Valeu. Top. Deus abençoe. Obrigado por terem acompanhado a minha conversa com o pastor Rio de Gabriel aqui no podcast Gestão Ilimitada. Eu espero que esse episódio tenha provocado reflexões sobre identidade, propósito e a busca sincera por significado, tanto na vida pessoal quanto na liderança. Para encerrar, eu deixo uma citação de Viktor Frankl, o autor do livro Em Busca de Sentido. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Um abraço e até o próximo episódio.